Diego Martins estava sentado na calçada da Rua Augusta, em São Paulo, com um cartão de papelão escrito "Preciso de ajuda", quando reconheceu a voz que o chamava pelo nome. 3 anos, 4 meses e 16 dias depois de abandonar Marina Silva no altar da Igreja do Carmo para fugir com Viviane Montenegro, uma herdeira milionária que prometera transformá-lo no homem mais rico do Brasil, Diego levantou os olhos e viu exatamente a pessoa que menos esperava encontrar. Sua ex-noiva, agora vestindo um tailleur elegante e dirigindo um BMW branco. Marina havia se tornado a empresária de sucesso que ele sempre sonhou ser, enquanto ele se tornara um mendigo sem um centavo no bolso e com uma história de traição e ganância que ninguém acreditaria se ele contasse. O que Diego não sabia era que Marina não estava ali por acaso. Ela havia passado 3 anos procurando pelo homem que destruiu sua vida e agora finalmente tinha a oportunidade de descobrir se a vingança seria realmente tão doce quanto imaginara. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais histórias emocionantes como esta. A história havia começado em junho de 2021, quando Diego e Marina estavam juntos há 5 anos e planejavam se casar na igreja onde os pais dela haviam se casado 40 anos antes. Diego trabalhava como vendedor numa concessionária de carros em Santo André. Marina era professora de matemática numa escola particular. Não tinham muito dinheiro, mas tinham planos, sonhos, uma vida construída com amor e cumplicidade. Diego sempre foi ambicioso. Sonhava em ter dinheiro, status social, reconhecimento. Admirava pessoas ricas, lia revistas sobre empresários milionários, imaginava-se dirigindo carros de luxo e morando em mansões. Marina conhecia essa característica do noivo e a tolerava, achando que era apenas uma fase, uma insegurança passageira. Durante os preparativos do casamento, Diego começou a demonstrar sinais de ansiedade que Marina atribuiu aos nervos normais de quem está prestes a se casar. Ele questionava constantemente se estavam fazendo a coisa certa, se não eram muito jovens, se não deveriam esperar ter uma situação financeira melhor. Marina tentava tranquilizá-lo, dizendo que o importante era o amor que sentiam, que dinheiro eles construiriam juntos ao longo da vida. Mas Diego parecia cada vez mais obcecado com questões financeiras, comparando-se com colegas que ganhavam mais, reclamando das limitações que a falta de dinheiro impunha aos planos do casal. Foi 2 semanas antes do casamento que Diego conheceu Viviane Montenegro numa festa de lançamento de um condomínio de luxo, onde ele estava trabalhando como vendedor. Viviane tinha 32 anos, era filha única de um empresário do setor imobiliário. Havia herdado recentemente uma fortuna avaliada em 50 milhões de reais. O encontro entre Diego e Viviane foi intenso desde o primeiro momento. Ela se interessou pelo jovem vendedor bonito e ambicioso. Ele ficou deslumbrado com a riqueza, o glamour, o estilo de vida que Viviane representava. Durante aquelas 2 semanas antes do casamento, Diego e Viviane se encontraram várias vezes em segredo. Ela o levava para restaurantes caros, apresentava seu mundo de luxo, fazia promessas sobre o futuro que poderiam ter juntos. Viviane disse para Diego que podia transformá-lo em sócio de seus negócios, que ele tinha potencial para ser muito mais que um vendedor de carros. Ofereceu-lhe um futuro de riqueza, viagens internacionais, uma vida que ele jamais teria com Marina. Diego se viu dividido entre 2 mundos: a segurança do amor verdadeiro com Marina e a promessa de riqueza e status com Viviane. A ambição falou mais alto que o amor. No dia do casamento, Marina estava no salão da igreja se arrumando com as madrinhas quando recebeu um bilhete que Diego havia pedido para o padrinho entregar. A mensagem era breve e devastadora. Marina, não posso me casar.
Encontrei uma oportunidade que pode mudar minha vida. Me perdoe. Diego, o que se seguiu foi um dos momentos mais humilhantes que uma pessoa pode experimentar. Marina teve que enfrentar 200 convidados que esperavam na igreja, explicar que não haveria casamento, lidar com o constrangimento público e a dor pessoal simultaneamente. Enquanto Marina vivia seu pior pesadelo, Diego estava no aeroporto de Guarulhos, embarcando para Miami com Viviane, que havia prometido começar uma nova vida com ele nos Estados Unidos, longe de qualquer lembrança de seu passado. Durante os primeiros meses nos Estados Unidos, Diego viveu como nunca havia imaginado que fosse possível. Morava numa mansão em Miami Beach, dirigia carros de luxo, frequentava restaurantes exclusivos, viajava pela Europa e Ásia. Viviane mantinha Diego como seu acompanhante oficial. Apresentava-o como seu futuro marido, incluía-o em todos os eventos sociais de sua família milionária. Diego se sentia realizado, convencido de que havia tomado a decisão certa. Mas a lua de mel durou apenas 8 meses. Em março de 2022, Diego começou a perceber mudanças no comportamento de Viviane. Ela se tornara mais controladora, ciumenta, possessiva, monitorava seus gastos, suas amizades, seus movimentos. Diego descobriu que Viviane tinha um histórico de relacionamentos abusivos. Usava sua riqueza para controlar parceiros, transformando-os em dependentes emocionais e financeiros. Vários ex-namorados haviam passado por situações similares à que Diego estava começando a viver. Em junho de 2022, exatamente um ano após abandonar Marina no altar, Diego tentou terminar o relacionamento com Viviane. A reação dela foi violenta e calculada. Cortou imediatamente todo o suporte financeiro, cancelou cartões de crédito, expulsou Diego da mansão. Diego se viu sozinho nos Estados Unidos, sem dinheiro, sem documentos regulares de permanência, sem nenhum recurso. Viviane havia se certificado de que tudo estivesse em nome dela, que Diego não tivesse acesso a nada sem sua autorização. Durante 6 meses, Diego sobreviveu fazendo trabalhos ilegais em Miami, construção civil, limpeza de casas, qualquer coisa que pagasse em dinheiro e não exigisse documentação. Vivia em quartos alugados em bairros perigosos, comendo uma refeição por dia, economizando cada centavo para tentar juntar dinheiro para voltar ao Brasil. Em dezembro de 2022, Diego finalmente conseguiu comprar uma passagem de volta para São Paulo. Chegou ao Brasil sem um centavo, sem perspectivas profissionais, com a reputação destruída pelo escândalo do casamento abandonado. Tentou voltar para o emprego na concessionária, mas foi demitido no primeiro dia, quando outros funcionários souberam de seu retorno. A história do homem que abandonou a noiva no altar havia se espalhado, tornando-se uma lenda urbana na região do ABC paulista. Diego tentou conseguir outros empregos, mas sempre enfrentava o mesmo problema. Quando descobriam sua identidade, as pessoas perdiam a confiança nele. Quem contrataria alguém capaz de abandonar uma noiva no altar? Que tipo de caráter isso revelava? Durante 2023, Diego passou por uma espiral descendente devastadora. Sem conseguir emprego formal, foi aceitando trabalhos cada vez mais precários. Vendedor ambulante, entregador de panfletos, ajudante de mudança. Sempre ganhando pouco. Sempre sendo reconhecido por alguém que conhecia sua história. A pressão psicológica foi se tornando insuportável. Diego desenvolveu problemas com álcool, depressão severa, perda completa da autoestima. Começou a dormir na rua quando não conseguia pagar pensão, a mendigar quando não tinha dinheiro para comida. Em outubro de 2024, 3 anos após o casamento abandonado, Diego estava oficialmente vivendo nas ruas de São Paulo. Dormia em marquises, tomava banho em banheiros públicos, sobrevivia da caridade de estranhos. Foi numa tarde de quinta-feira que Marina o encontrou na Rua Augusta.
Ela estava voltando de uma reunião de negócios quando reconheceu o homem sentado na calçada com uma placa pedindo ajuda. Marina havia mudado completamente de vida após o trauma do casamento abandonado. Usou a dor da traição como combustível para uma transformação pessoal radical. Investiu todas as economias que tinham juntado para o casamento em um curso de administração, depois fez MBA, abriu uma empresa de consultoria financeira. Em 3 anos, Marina havia construído um negócio próspero. Ganhava 10 vezes mais que Diego ganhava quando a abandonou. Dirigia o carro que ele sempre sonhou ter, mas Marina também havia carregado durante esses 3 anos uma ferida emocional profunda. Não conseguira se relacionar seriamente com nenhum outro homem. Não confiava mais nas pessoas facilmente. Desenvolveu uma coraza emocional que a protegia, mas também a isolava. Quando viu Diego na rua, Marina sentiu uma mistura complexa de emoções. Satisfação por ver que a vida havia cobrado o preço da traição dele. Tristeza por presenciar a destruição de alguém que um dia amou. Curiosidade sobre como ele havia chegado àquele ponto. Marina parou o carro e se aproximou de Diego. Ele a reconheceu imediatamente, mas não demonstrou surpresa ou vergonha. Apenas olhou nos olhos dela com uma expressão de cansaço total, como se não tivesse mais energia para sentir qualquer emoção. A conversa que tiveram durou quase 2 horas. Diego contou sua história completa. O deslumbramento com Viviane, os meses de luxo nos Estados Unidos, o relacionamento abusivo, a volta ao Brasil sem recursos, a espiral descendente que o levou às ruas. Marina ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar julgamento ou satisfação. No final, perguntou uma única coisa: "Você se arrepende?" Diego respondeu que se arrependia todos os dias, que sabia que havia destruído a vida da única pessoa que realmente o amara, que entendia que merecera tudo o que havia acontecido com ele. Marina ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para o homem que um dia fora o amor de sua vida e agora era um estranho destruído pelas próprias escolhas. Finalmente, Marina fez uma proposta inesperada. Ofereceu um emprego para Diego em sua empresa. Não por piedade ou por ainda nutrir sentimentos por ele, mas porque acreditava que pessoas merecem segundas chances, especialmente quando demonstram genuíno arrependimento. A condição era que Diego aceitasse fazer acompanhamento psicológico, tratamento para alcoolismo e que trabalhasse duro para reconstruir sua vida de forma honesta e digna. Diego aceitou a proposta sem hesitação. Sabia que era provavelmente sua única oportunidade de sair das ruas, de reconquistar alguma dignidade, de demonstrar que ainda havia algo de bom nele. O trabalho que Marina ofereceu era básico: auxiliar administrativo, organizando documentos, fazendo tarefas simples. O salário era modesto, suficiente para alugar um quarto pequeno e cobrir necessidades básicas. Durante os primeiros meses trabalhando para Marina, Diego se dedicou integralmente à reconstrução. Parou de beber, frequentava religiosamente as sessões de terapia, chegava cedo ao trabalho, executava todas as tarefas com capricho. A convivência entre eles era estritamente profissional. Marina tratava Diego como qualquer outro funcionário, com respeito, mas sem intimidade. Diego respeitava os limites estabelecidos, nunca tentou recriar qualquer tipo de proximidade pessoal. Aos poucos, Diego foi reconquistando a confiança de Marina como profissional. Demonstrou competência, responsabilidade, honestidade. Marina começou a delegar tarefas mais complexas, a incluí-lo em projetos importantes. 6 meses após começar a trabalhar para Marina, Diego havia se transformado novamente. Não no empresário milionário que sonhara ser, mas numa pessoa digna, trabalhadora, consciente de seus erros e determinada a não repeti-los. Durante uma conversa casual no escritório, Marina disse para Diego que estava impressionada com sua transformação. Diego respondeu que havia aprendido da pior forma possível que caráter vale mais que dinheiro.
que relacionamentos verdadeiros são mais preciosos que oportunidades financeiras. Marina percebeu que sentia uma satisfação diferente da que havia imaginado. Não era a satisfação da vingança por ver Diego destruído, era a satisfação de ter contribuído para a reconstrução de uma pessoa, de ter transformado sua dor em algo positivo. Um ano após reencontrar Diego na rua, Marina refletia sobre como aquele encontro havia mudado não apenas a vida dele, mas também a dela. Ajudar Diego a se reconstruir havia sido uma forma de ela própria curar as feridas deixadas pela traição. Durante uma avaliação de desempenho, Marina ofereceu uma promoção para Diego. Ele havia se tornado um funcionário valioso, confiável, competente. Merecia oportunidades de crescimento profissional. Diego aceitou a promoção, mas fez questão de dizer para Marina que a maior recompensa não era o aumento de salário ou as novas responsabilidades. Era a oportunidade de provar que havia se tornado uma pessoa melhor. 2 anos após o reencontro na rua, Diego havia reconstruído completamente sua vida. Morava num apartamento pequeno, mas confortável. Tinha um grupo sólido de amigos, frequentava a igreja, mantinha relacionamento estável com uma mulher que conhecia toda a sua história e o aceitava como era. Marina também havia mudado. O processo de ajudar Diego a se reconstruir havia curado sua desconfiança excessiva nas pessoas, sua dificuldade de se relacionar emocionalmente. Estava numa relação séria com um homem que admirava sua força e generosidade. Durante uma confraternização da empresa, Diego agradeceu publicamente a Marina pela segunda chance que ela lhe havia dado. Disse que ela havia salvado não apenas sua vida profissional, mas sua dignidade como ser humano. Marina respondeu que pessoas cometem erros, às vezes erros terríveis, mas que a capacidade de aprender e se transformar é o que diferencia seres humanos de monstros. A história de Diego e Marina se tornou conhecida no meio empresarial de São Paulo como exemplo de como segundas chances podem beneficiar tanto quem as recebe quanto quem as oferece. Diego nunca voltou a ser o homem ambicioso e materialista que abandonou Marina no altar. Tornou-se alguém que valorizava relacionamentos, honestidade, trabalho digno. Aprendeu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em paz de consciência e respeito próprio. Marina descobriu que a melhor vingança contra quem nos machuca não é vê-los destruídos, mas ajudá-los a se tornarem pessoas melhores. Transformou sua dor em força, seu ressentimento em generosidade. 3 anos depois de encontrar Diego pedindo esmola na rua, Marina o via não mais como o homem que a traiu, mas como alguém que havia passado por uma jornada de redenção e se tornado uma pessoa genuinamente boa. A lição que ambos aprenderam é que ninguém está condenado pelos piores momentos de sua vida. Com arrependimento sincero, trabalho duro e a generosidade de pessoas dispostas a oferecer segundas chances, é possível se reinventar e construir algo novo e melhor sobre as ruínas do passado. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.